Bom dia a todos os ouvintes, a você que é morador da nossa cidade, Guapimirim, Rio de Janeiro, a você que só trabalha, a você que estuda, a você que está só de passagem, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Esse é mais um dia que nos fez o Senhor e a Bíblia nos recomenda a que nos alegremos nele, a que coloquemos as nossas vidas diante do Senhor. A Bíblia diz para a gente que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Mais um dia que o Senhor renovou sua misericórdia sobre nós, nos dando mais uma oportunidade de buscar a sua presença, exaltar o seu nome. Então aproveite isso. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e esperamos que o seu coração se encha de fé, de alegria. Você que já serviu ao Senhor e hoje se encontra desviado do Evangelho, que hoje seja o dia da sua volta para a presença do Senhor, porque o seu lugar é na presença do Pai. Deus enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele enviou Jesus para buscar e salvar a mim e a você. Então, não endureça o seu coração a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos deixar com que o Senhor Jesus faça a obra em nossas vidas sem que a gente resista. A Bíblia diz: não resistam ao Espírito Santo. Então, abra o seu coração, louve ao Senhor, ore, cante, participe desse momento de culto ao Senhor e que a sua vida seja grandemente abençoada. Quero avisar também que eu tenho aqui um caderno de orações. As pessoas colocam os nomes aqui, nome dos seus familiares. Você tem um parente que está precisando de intervenção aí por oração? Ah, meu parente está doente, eu gostaria que orasse por ele. Coloca o nome dele aqui, o seu nome, o nome da sua família, e a gente está constantemente orando pelos nomes das pessoas que estão relacionadas aqui, tá? Se a questão é salvação, eu tenho um parente que não está servindo ao Senhor, queria tanto que orasse para ele voltar para Jesus, a gente ora também, tá? É uma questão de vícios, poxa, meu familiar tem um problema, ele não se liberta, ou você mesmo, poxa, eu queria parar de praticar, eu não consigo me libertar. Você pode orar? Posso orar sim. Aí coloca o nome aqui no caderno de oração e a gente vai estar orando direto pelas vidas das pessoas que estão relacionadas aqui. Deus é bom. Aproveite essa bondade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de buscar a tua presença, de louvar ao teu nome, de estarmos aqui, ó Deus, nas ruas da nossa cidade, proclamando a tua salvação. Obrigado, Deus, por essa graça maravilhosa. Nós sabemos que não somos merecedores, pois somos tão falhos, somos tão fracos, tão pecadores, que pecamos muitas vezes até sem querer. Mas a nossa esperança está em que a tua palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, a cada dia sobre nós. Reconhecendo os nossos pecados, nós te pedimos: tenha misericórdia de nós, nos perdoe por tantas vezes que fomos desobedientes ao teu falar, a tua palavra, ao teu Espírito Santo tocando em nossas vidas. Nós endurecemos as nossas vidas, os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de mudança em nossas vidas, seja um dia em que voltemos para a tua presença como no primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra completa em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa cidade, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo reconciliação. Opera, Senhor, aqui para a glória e honra do teu glorioso nome, no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Convido você a louvar ao Senhor comigo. Se você conhece o hino,
Você pode cantar, canta baixinho se você for tímido. Se você for mais desinibido, pode cantar em voz alta. Vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de receber o nosso louvor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Essa canção é uma oração que foi ensinada pelo Senhor Jesus quando os discípulos pediram: Senhor, nos ensine a orar. E o Senhor Jesus ensinou essa oração para eles. É uma oração modelo, né? E é muito interessante que em uma das frases diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que responsabilidade. Quando a gente ora, quem aqui já orou a oração do Pai Nosso, já falou isso para Deus: Deus, eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade, tanto na terra como é feita lá no céu. E a vontade de Deus para a sua vida é que você receba Jesus. Se você já orou o Pai Nosso, você se comprometeu com Deus dizendo: Pai, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família, na minha cidade, na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu esteja, na escola, na rua. Eu quero a tua vontade em todo o tempo.
Então, se você realmente orou com todo o seu coração, não foi da boca para fora, você deve receber a Jesus, porque a vontade de Deus é que a gente receba a Jesus, pois a Bíblia diz que foi Deus quem enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Se a gente não aceita a Jesus, a gente está discordando de Deus. Está dizendo assim: o Senhor mandou Jesus para me salvar e eu preciso aceitar, mas eu não concordo com isso. Eu não vou aceitar, eu vou dar um jeito de ser feliz sem aceitar a Jesus. A minha vida é muito boa sem ser servo do Senhor. É como se a gente estivesse dizendo assim para Deus: eu não aceito a Jesus porque eu gosto da minha vida sem Jesus. Agora, quando você orou a Pai Nosso e falou: seja feita a tua vontade, e Deus enviou Jesus para te salvar, você vai falar: a vontade de Deus é que eu me converta, é que eu me arrepende e aceite a Jesus. Então, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus: não endureça o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A Bíblia nos ensina que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois em nenhum outro há salvação, diz a Bíblia, porque debaixo do céu, preste atenção nisso, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não nos deu uma segunda opção. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele não nos deu uma segunda opção. Jesus ainda disse: eu sou a vida. Ele não nos deu uma segunda opção. E, de acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia, consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Aceite a Jesus agora mesmo, arrependa-se dos seus pecados, volte correndo para Deus, confia nele e você será salvo. Bom, lembrando a você que eu tenho um caderno de oração. Se você quiser colocar seu nome, o nome dos seus familiares, fazer sua petição ao Senhor, e a gente está constantemente orando pela sua vida, você se aproxima e peça, tá? O caderninho, você pode colocar aqui o nome de quem você quiser. Tem um caso de doença na família, quer que a gente ore? A gente ora sim pelo enfermo. Se você tem um desviado, quer que a gente ore para voltar para o Senhor? A gente ora também. Tem um viciado lá que a gente quer que seja liberto, quer que a gente ore por isso? A gente também vai orar por isso. A gente quer orar por todas as pessoas. E se você quiser se comprometer a receber a oração pela nossa intercessão, então você vem aqui e coloca o nome. Todos os dias a gente menciona para Deus esses cadernos de oração e o nome das pessoas que estão aqui relacionadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, confia nele e o mais ele fará. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Todo mundo
mundo aqui já ouviu dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa história é verdadeira. Ele realmente veio ao mundo e morreu por pecadores. Mas se você não tem o hábito da leitura da Bíblia e não ficou até o final do livro, não leu até o final da história, quero dizer para você que a morte de Jesus não é o término dessa linda história de amor. Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, mas 3 dias depois ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Jesus havia sido enterrado em uma caverna e colocaram uma grande pedra na entrada e ali colocaram o corpo do Senhor. 3 dias depois, alguns discípulos foram até o sepulcro para poder ver o corpo do Senhor, e chegando lá, eles estranharam, pois a pedra gigante que tinham colocado na frente havia sido removida. E ao olharem para dentro do sepulcro, não havia defunto, e eles ficaram perplexos e perguntavam: o que será que aconteceu? O que fizeram com o corpo do nosso Senhor? E de repente 2 anjos se puseram diante deles e disseram: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A morte não pôde deter o nosso Salvador. A morte enfrentou e perdeu a batalha contra Jesus. Depois de ressuscitado, ele apareceu aos discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Tem poder para nos perdoar, tem poder para nos salvar, nos dar a vida eterna. Ele, quando estava prestes a ir para a sua glória, ele ainda deu aviso dizendo: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Se você pretende estar com Cristo na eternidade, você precisa estar com Cristo aqui nessa terra. Não viva curtindo o melhor desse mundo, os prazeres dessa terra, e pensando que vai estar com Cristo na glória se não andar com Ele aqui. Ele disse assim: se alguém quiser me seguir, negue a sua própria vontade, tome a sua cruz e me siga. Aquele que perder a sua vida, aquele que abrir mão dos prazeres da sua vida, da sua própria vontade, esse vai achá-la. Mas aquele que viver tudo aquilo que ele achar melhor para ele mesmo, vai perder a sua vida na eternidade. Não endureça o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. O nosso Salvador está vivo, a nossa esperança venceu a morte. Nós podemos crer na vida eterna, nós podemos crer no amanhã com Cristo Jesus. Tem um banner aqui escrito assim: no seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Convide-o para entrar. Faça igual Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
faz um milagre em mim. Como eu dizia antes, no seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Convide-o para entrar e fazer morada em sua vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quero dizer para você que a gente está cultuando aqui. Aí, se você estiver cantando junto comigo, você está recebendo a visita do Espírito Santo. Jesus está visitando a sua mente, o seu coração, e está gerando fé. Mas se você não receber a Jesus, você vai ter somente a visita. Visita vai embora, visita não permanece. Zaqueu, quando Jesus foi à casa dele, Jesus podia ter sido apenas uma visita, mas Zaqueu tomou uma atitude que Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A visita de Jesus deve nos levar a tomar uma atitude. Zaqueu tomou uma atitude. Desde o começo, a Bíblia fala que Jesus ia passar pela sua cidade e ele não conseguia se aproximar nem ver, porque ele era baixinho. Ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele tomou uma atitude. A atitude essa que podia ser julgada pelas pessoas. Olha só que cara doido, subindo numa árvore para ver Jesus, que maluquice. Pode parecer maluquice também aceitar a Jesus no meio da rua, vir até aqui colocar o nome no caderno de oração. Pode parecer maluquice, mas Jesus disse assim: hoje houve salvação nesse lugar. Por quê? Porque houve pessoas tomando atitude, houve pessoas querendo realmente mudar de vida. É isso que a gente precisa fazer, colocar a nossa fé em prática, através de atitudes a serem tomadas, do arrependimento, através da aceitação a Cristo. Jesus inclusive disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não fizer isso será condenado. Olha, não seja condenado por Deus no dia do juízo final, por haver deixado de crer, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Jesus e receber o batismo nas águas. Abra o seu coração para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. No sábado passado, como eu costumo fazer todos os sábados, eu fui pregar no bairro Realengo, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. E durante a pregação, eu com um caderno de oração também oferecendo às pessoas, se aproximou uma moça e parou pertinho de mim. Eu perguntei para ela, quer colocar o seu nome no caderno de oração? E depois eu perguntei para ela se ela já servia ao Senhor Jesus, como estava o relacionamento dela com Cristo. E ela falou, eu já fui da igreja, já servi, mas eu estou fora. E eu perguntei, o que te impede? E ela falou assim, o problema é o vício. E ela deixou claro que ela tem um problema que a impede de se aproximar, de servir ao Senhor. E eu respondi para ela que a gente precisa de Jesus por conta disso mesmo, porque Jesus não veio para pegar os bonzinhos, não. Jesus veio para curar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para resgatar os doentes, os pecadores. Jesus veio para buscar e perdoar e salvar aquele que faz as coisas erradas. Ele quer transformar as vidas. Então muita gente pensa assim, eu não posso aceitar a Jesus porque eu faço muita coisa errada ainda, tenho que consertar muita coisa na minha vida. Vou dizer uma coisa para você, você nunca vai consertar nada na sua vida. Não tem jeito. Deus olhou do céu para a terra e a Bíblia diz, não viu nenhum justo sequer. Todo mundo se desviou da presença dele. Todos pecaram e se separaram da presença gloriosa de Deus. Ninguém foi justificado, ninguém foi aceito. Por isso ele enviou o seu único filho para morrer, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu pelos nossos pecados para que a gente não viesse a ser condenado pelos nossos pecados. E eu vou dizer para você, como é que se dá um encontro com Cristo Jesus? Vou fazer uma ilustração da minha própria vida. Eu me aproximei de Jesus, presta atenção nisso aqui. Eu me aproximei de Jesus. Aí o que eu tinha para apresentar? Pecados. Apresentei meus pecados. Jesus apresentou o seu sangue que purifica pecados. Então eu apresentei fé e arrependimento. Jesus apresentou o perdão e a salvação. E ele transformou a minha vida. É assim que a gente se aproxima de Cristo Jesus. Pega os seus pecados todos e apresenta. Jesus, estão aqui os meus pecados. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou todo torto, o homenzinho torto daquela música infantil. Meus pecados estão aqui. E aí, o que o Senhor vai fazer? Jesus vai falar, aqui está o meu sangue que purifica pecados. Aí você fala, Jesus, que coisa boa. Os meus pecados são purificados pelo teu sangue. Eu entro então agora com fé e arrependimento. O que o Senhor vai fazer? Ele fala, eu entro com perdão e salvação. Eu mudo a sua vida. Você agora é um nascido de novo. É pertencente à família de Deus. Você não tem por que deixar Jesus de fora. Não existe razão para a gente deixar Jesus de fora. É claro, a gente é tentado o tempo todo. Vai chegar aí várias festas populares, vão chegar várias festas populares. E eu sei que a nossa carne adora comemorar, né? O Jesus até inclusive em um momento ele disse assim, que quando ele voltasse, a preocupação das pessoas seria comida, bebida, casar-se, dar-se em casamento, comprar e vender. A preocupação seria somente com esses afazeres. A gente pensa em festa, festa tem comida, tem bebida.
namoro, casar-se, dar-se em casamento, trabalho, escola, comprar e vender, negociar, ganhar dinheiro e pagar conta, ir a médico, ir no cinema, ir no futebol. E Jesus fala assim: eu ia pegar todo mundo de surpresa. Ele fala da volta dele, dizendo que vai surpreender muita gente, porque a volta de Jesus não tem hora marcada, não tem dia marcado. Jesus prometeu voltar. E eu vou dizer para você que zomba da volta de Jesus, porque muitas pessoas zombam da volta de Jesus, dizendo: todo mundo sempre falou isso, meus avós, meus pais, e Jesus nunca voltou. Eu digo que você precisa compreender que Deus não está preso à nossa contagem de tempo. Deus é eterno. Na nossa contagem de tempo, olha só como ela é tão relativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho hoje 51 anos de idade. Eu tenho 2 filhos adultos que têm mais de 20 anos de idade. Eu tenho uma neta, 1 ano de idade. Comparado a eles, eu sou velho. Mas digamos que acontecesse uma fatalidade. Moisés passou mal, caiu aqui no chão da praça e morreu. Aí você vai falar assim: mas ele era tão novo. Mas ainda agora eu não era velho. Dependendo do referencial, olha como a nossa contagem de tempo é relativa. Dependendo do referencial, eu sou velho ou eu sou novo demais. Jovem demais para morrer, velho demais comparado a meus filhos e a minha neta. Então, Deus não está atrasado na sua volta, na volta de Cristo, como foi prometido. Por isso eu estou explicando isso para você. Deus não está preso a essa contagem de tempo relativa que a gente tem. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Um dia passado é como se fosse 1000 anos para o Senhor. Ele não está preso à nossa contagem de tempo. Dito isso, a gente pode pensar: Jesus está atrasado? Ele quebrou a promessa? Não. Está tudo dentro do planejado. Então, se Jesus não voltar durante a nossa geração, nós iremos para a eternidade por meio da morte. É outra opção. Mas seja pela nossa morte, seja pela volta de Jesus, nós precisamos estar preparados para esse momento. E ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Por isso devemos estar preparados hoje, agora. Ouvir a voz do Espírito Santo agora. Dona Lúcia, paz do Senhor. E como a gente se prepara? A gente se prepara pelo caminho. Se a gente quer chegar a uma determinada localidade, a um determinado destino, a gente precisa pegar o caminho certo. E Jesus disse: eu sou o caminho. Para a gente estar preparado para a volta de Jesus, a gente precisa estar em Cristo Jesus. A gente precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? É receber, através da fé em Cristo, de um compromisso assumido com Ele e arrependimento para perdão dos pecados, o Espírito Santo para fazer morada em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso quando cremos, nos arrependemos e assumimos um compromisso público com Jesus. Quando somos dele realmente. Quando não nos envergonhamos de proclamar o seu nome e glorificá-lo, através de qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia ou da noite. Voltando ao tema da volta de Jesus. A gente falou: Deus não está preso à nossa contagem de tempo, Ele é eterno, então a volta de Jesus não está atrasada. Se Jesus não voltar na nossa geração, nós iremos para a eternidade encontrar com Ele por meio da morte. Mas seja pela morte, seja pela volta de Jesus, precisamos nos preparar, porque a Bíblia diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. É aí que o negócio fica estreito. Todos seremos julgados por Cristo no grande dia do tribunal. Todos teremos que comparecer. E você e eu sabemos que em um julgamento
não existe a sentença empate. Você já viu o juiz terminar o julgamento e falar assim, deu empate? Ah, o cara roubou, ele vai ser condenado ou vai ser absolvido? Não, deu empate. Ninguém vai entender nada, né? No julgamento de Deus também não tem empate, não. Por isso que Jesus falou assim, olha, seja frio ou seja quente, se for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Jesus não quer ninguém mais ou menos. Isso é importante ser dito, porque muita gente, quando conversa com a gente pergunta, como é que está seu relacionamento com Jesus? Está firme? Aí a pessoa responde assim, está mais ou menos. Está mais ou menos, meu irmão? No dia do julgamento tu vai ser jogado fora. Tu vai ser considerado culpado. Não fica mais ou menos, não. Já pensou, você, mulher casada, alguém perguntar para o seu marido, você ama a sua esposa? Aí ele falar, mais ou menos. Tu já pensou, você, marido, trabalha para poder bancar a família, para poder dar uma condição legal para a família, aquela coisa, dar o presente e aqui tudo, fazer de tudo de bom. Aí alguém pergunta para tua esposa, tu ama teu marido que rala pra caramba para te dar uma condição de vida legal? Aí a mulher responde, amo mais ou menos. Tu vai querer dar um pé nela, vai querer meter o pé embora da casa, porque você vai ficar revoltado. Então ninguém é mais ou menos com Cristo, isso não existe. Ou você faz parte, ou você está fora. No julgamento de Deus não existe empate, como também no julgamento de nenhum tribunal. Sempre quando o juiz decreta a sentença, ele diz culpado ou inocente. No julgamento de Deus também é assim. E a única maneira de sermos considerados inocentes no dia do julgamento de Deus é nos arrependendo dos nossos pecados, crendo no nome do Senhor Jesus e assumindo um compromisso público com Ele, aceitando-o como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Olha, e eu digo a você, aceitar a Jesus não é o mesmo que aceitar a uma religião, tá bom? Muita gente não aceita Jesus pensando assim, pô, mas eu já tenho religião. Aceitar Jesus não é uma opção, tá? Religião tal, religião tal, religião tal e Jesus. Jesus não é uma opção. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não disse uma das vidas, um dos caminhos, uma das verdades. Ele não disse que é uma das opções. Ele disse, eu sou a opção. Ou você vem comigo, ou você está fora. Ah, eu não aceito a Jesus porque eu já tenho muita fé e... Não. Não brinque com eternidade. A gente deve lembrar que Jesus ainda disse assim, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Muita gente tem fé em Deus, acredita em Jesus, chama Jesus de Senhor, mas ele disse, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Vai entrar no reino dos céus aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu para nós pecadores é que a gente se arrependa, reconheça os nossos pecados, que a gente abandone os nossos pecados, que a gente creia e assuma um compromisso com Jesus, o recebendo como Senhor e Salvador em nossas vidas. Assim a gente vai ser considerado salvo, inocente, justificado no dia do juízo de Deus. Qualquer coisa diferente disso, no julgamento de Deus, eu e você seremos considerados condenados. Ah, mas eu creio em Jesus, mas eu também creio no fulano de tal. Você botou Jesus e mais alguma coisa. Você botou Jesus e mais alguém. Está fora. Não dá. Ele disse, eu sou o caminho. Tem um determinado momento que a Bíblia fala assim, por que vocês ainda estão caminhando entre dois pensamentos? Por que vocês ainda estão transitando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Então a gente não pode dividir Jesus com nada nem com ninguém.
A minha glória, pois, a outro não darei, diz a Bíblia. A glória do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz a Bíblia. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Em outro episódio, a Bíblia vai dizer que existe apenas um Deus. Todo mundo crê nisso. Existe somente um Deus. Mas se você ler o versículo, ele vai dizer que o mesmo versículo diz: e existe também um só mediador entre Deus e os homens. Existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus. A Bíblia diz isso claramente. Eu já disse hoje e vou dizer de novo, a Bíblia também diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quer ser considerado inocente no dia do julgamento de Deus? Ainda que você tenha que abrir mão da sua fé, da sua crença tradicional, ainda que você tenha que abrir mão dos prazeres, das alegrias, das festas, da comida, da bebida, dos namoros, vai valer a pena. Vai valer a pena abrir mão de tudo por Jesus. A gente cantou a música do Lázaro, do Zaqueu aqui. Olha, ele fala assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, balança tudo, Senhor. Eu abro mão de tudo para te seguir. Faz isso. O problema todo é que a gente quer seguir a Jesus sem abrir mão de nada. E a gente canta sempre, está cantando, todo mundo canta essa música. Quando a gente está cantando, o pessoal canta junto: abro mão de tudo para te seguir. Então faz, que não seja da boca para fora, que seja verdade. E se não formos considerados salvos, inocentes, justificados no dia do julgamento de Deus, o que espera a gente? Eu vou falar para você. Jesus falou algumas vezes sobre esse assunto, e em uma das vezes ele disse que nesse lugar onde as pessoas condenadas, não salvas estarão, quem for considerado culpado no dia do julgamento de Deus vai para um lugar que Jesus fala: ali haverá pranto e ranger de dentes. Você tem noção do que seria isso? Quem teve Covid tentava respirar e não conseguia. Eu tive esse negócio, olha que troço brabo. A gente puxa e não tem força nem para respirar. A Bíblia fala, para você ter uma ideia do que é o lugar que espera uma pessoa que não for considerada salva, justificada e inocente no dia do julgamento de Deus. Jesus diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente vai chorar de agonia, a gente vai trancar os dentes de tanta dor. Em outro episódio, Jesus ainda disse: ali o fogo não apaga. Presta atenção nisso, eu estou falando de coisa séria que está escrita na Bíblia. Eu não estou falando de denominação religiosa. Ninguém aqui ouviu falar se eu sou crente, de qual igreja eu sou. Eu sou crente e pertenço a uma igreja. Mas você não ouviu dizer isso, porque não é a minha igreja que vai te salvar. Eu estou falando de Bíblia, de salvação e de condenação. E Jesus falando: a pessoa que for considerada culpada no julgamento de Deus vai para um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. E o livro do Apocalipse ainda vai dizer: a fumaça do seu tormento sobe por toda a eternidade. Ali estarão a besta, o falso profeta, o anticristo e o próprio Satanás, num lugar que a Bíblia chama de lago que arde com fogo e enxofre, o que a Bíblia chama de segunda morte, e diz que ali serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, sem que haja descanso. Foi disso que Jesus veio nos livrar, o castigo eterno por conta dos nossos pecados, da ira vindoura. O profeta João Batista, quando pregava, em determinado momento, ele perguntou para os religiosos assim: como vocês escaparão da ira que está por vir? A única forma de escaparmos da ira que está por vir é reconhecermos a Jesus e o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador pessoal.
é nos arrependermos dos nossos pecados e declararmos publicamente que cremos e queremos servir ao Senhor Jesus. Tem um banner aqui, ele está virado para cá, então quem está para cá não conseguiu ainda enxergar o banner. Eu vou mexer aqui para posicionar para quem está nessa posição aí de frente para mim. E o banner está escrito assim: no seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Convide-o para entrar. E se você crê em tudo isso que a gente compartilhou aqui, e você não se acovarda, eu quero convidar a você, a convidar a Jesus para entrar no seu coração agora mesmo. Nós não vamos fechar os olhos, né? Tem gente esperando o ônibus, tem gente vendendo, tem gente comprando, tem gente lanchando. Então a gente está ocupado. Mas eu quero que o seu coração esteja em Cristo agora. Lá no seu interior, que você coloque lá no dentro do seu coração, ele pensando em Deus e dizendo: Senhor, assim como Zaqueu fez, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Zaqueu recebeu o Senhor e ele abriu mão de coisas para poder te servir, e o Senhor disse: hoje a salvação veio a essa casa. Que haja salvação na minha vida, que haja salvação, transformação no meu coração, Pai. Perdoa os meus pecados. Ore comigo. Senhor Deus, nós te engrandecemos por Cristo Jesus, o Salvador que o Senhor enviou para nós. Sendo nós tão pecadores, o Senhor não poupou o seu único filho para nos perdoar os pecados. Por isso pedimos, Pai, faça morada em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão fracos, tão falhos, tão pecadores. Nós somos tão pecadores que pecamos muitas vezes até sem querer. Mas com a ajuda do Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, nada nos será impossível. Nós receberemos o perdão, a misericórdia, a reconciliação contigo por meio de Cristo Jesus. No nome de quem nós cremos, nós oramos, Pai. Faz a Tua obra, nos ajude nessa caminhada. Nós temos para oferecer ao Senhor os nossos erros, os nossos pecados. Por isso pedimos: apresenta-nos o Teu sangue que purifica pecados, mistura tudo e nos limpa. Nós apresentamos nosso arrependimento e fé. Apresenta para nós, Senhor, o Teu perdão, a Tua salvação, e muda tudo em nossas vidas. Oramos a Ti, nos consagrando, nos entregando, confiando no Senhor, para termos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você que eu ainda tenho aqui o caderno de oração. Somente uma pessoa colocou o nome no caderno de oração. Parece que o pessoal aqui está muito bem, porque eu estou oferecendo, se você quiser, que a gente ore por você. Todo dia a gente ora por esses cadernos. Você vem aqui e coloca seu nome. Tem um familiar que você gostaria que a gente estivesse orando constantemente por ele? Você coloca o nome do seu familiar aqui, que a gente vai estar orando também por ele. Ah, o meu parente, ele é desviado, eu queria que ele voltasse para Jesus. Você pode orar? Coloca o nome dele aqui que a gente vai estar orando. Ah, tem o meu parente doente, meu familiar está lá no hospital. Você pode orar? Posso orar também. Fica à vontade, meu Deus abençoe. Então, o que acontece? A gente quer abençoar, a gente quer interceder. Mas se você quer realmente que a gente interceda, esse aqui é um compromisso. Se comprometa conosco. Vem aqui, coloque o seu nome, o nome da sua família, sua petição, e a gente vai estar apresentando perante o Senhor. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui compartilhando. Eu espero que gere fé em sua vida, em seu coração, e que você não endureça o seu coração à voz do Espírito Santo de Deus, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é o que diz a Bíblia.